Lá no CRAS, considerando o principal serviço que o CRAS tem e as atividades que ele desenvolve, é possível identificar essas fragilidades, tanto da questão da gestante, tanto da questão do primeiro ano de vida da criança, quanto a questão da drogadição, por meio dos atendimentos que é feito do PAIF, na hora da acolhida, na hora do estudo social, que nós já trabalhamos, inclusive no telepresencial, alguns instrumentos que pode possibilitar identificar na hora, né, dos atendimentos, na hora do estudo social, essa situação de vulnerabilidade da saúde e que tem que ser registrado e tem que ser tomado providências com relação a isso. Porque não adianta eu registrar lá na saúde, no diagnóstico, no estudo social que os profissionais fazem, existe uma gestante da família. Tá, existe daí. O que é que a gente está fazendo para que esta gestante se desenvolva para ter um pré-natal real, com qualidade, para que aquela criança, quando nasce, tenha um ano de acompanhamento fidedigno que é necessário para que aquela criança tenha um desenvolvimento saudável, né? E, na mesma forma, com a questão da drogadição. Eu identifiquei lá na saúde que tem, dentro da família, um adolescente que já está sendo envolvido com droga, que o pai é um alcoólatra, né, que também é um tipo de substâncias psicoativas. Tá, eu registrei. E aí, o que é que eu vou fazer? Que a assistência tem esse papel que é dela, é acadêmico nosso, essa questão da mobilização e da articulação, que é menos da saúde e da educação. Isso é da nossa responsabilidade, articular os atores para buscar dar proteção social a essa família e a esse usuário. Por que é a assistência que tem que procurar? A saúde, ela não tem essa capilaridade de mobilização que a assistência tem. A gente tem essa questão de território, de buscar no território, de identificar parceiro, de fazer essa busca dos parceiros, para verificar de que forma que vai fazer esse atendimento no município. Isso é da nossa responsabilidade. E a gente não pode se furtar de fazer isso, porque na hora que eu estou atendendo e acompanhando a família, eu vou identificar situações que não é da minha competência. Entretanto, eu não posso colocar isso na gaveta. Não é da minha competência uma ação direta com relação a isso, a drogadição. Não é da minha competência assumir um papel que é da saúde no tratamento. Entretanto, é da minha competência acompanhar esse usuário na inserção na rede, é da minha competência acompanhar a família enquanto esse usuário está em tratamento. No momento da alta, eu tenho competência de buscar acompanhar esse usuário e essa família, até no sentido de reparar aquilo tudo que essa família passou. Então, são competências distintas, entretanto, tem que haver essa integração das duas ações, porque eu não posso simplesmente falar, não, agora a parte é da saúde, não, agora a parte é da assistência. As coisas, elas não são separadinhas em caixas, né? Como a gente pensa na nossa cabeça, na verdade, elas precisam ser integradas e elas passam a se integrar na hora que os responsáveis pelas pastas senta, estabelece esse fluxo, como é que esse usuário vai andar nessa rede, né? E entender que todos esses atores são responsáveis para buscar dar proteção social àquele usuário e diretamente à sua família também, que passa por todos esses processos. Então, considerando esse papel de extrema importância que o CRAS tem, primeiro no atendimento, quando ele identifica as vulnerabilidades sociais que aquela família está passando. Dentre as vulnerabilidades que ele identifica a questão da gestação, a questão da criança pequena, né, que é uma vulnerabilidade, existem serviços em diversas políticas para isso, e também os valores de risco para o uso de droga. Com isso, a assistência tem que ampliar o seu olhar, que é aquilo que eu falei, e buscar parceiros na construção desse processo de trabalho. Porque, no caso da assistência, a gente já sabe quais os serviços que a gente tem, quais os benefícios que a gente tem. Entretanto, o município tem a competência também de criar os seus programas e projetos. Na assistência, programa e projeto não foram tipificados para isso, para dar flexibilidade aos gestores de criar os seus com a cara do município, né? Então, assim, o município não tem hoje como criar serviços porque eles foram tipificados. Na mesma lógica que benefícios. A gente tem os benefícios que são tipificados. Entretanto, os programas e projetos dão essa capilaridade também. E que é isso que a gente está falando aqui nessas últimas aulas, do programa Travessia, do projeto Mãe de Minas e do programa Aliança pela Vida.
além do CRAS, né, essa questão da prevenção e da divulgação da questão, do combate ao uso de droga tem que ser trabalhado também no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, principalmente para a criança e o jovem, porque é esse o público que tem mais vulnerabilidade com relação ao consumo e à comercialização de drogas. Inicia-se esse processo com relação à criança e ao adolescente. Então, no serviço de convivência, tem que fazer parte da matriz do serviço de convivência a discussão sobre a questão da drogadição. Se a assistência não tem segurança de falar sobre substâncias psicoativas, articulação com a saúde, eu também não posso me ater a falar sobre a questão do tripé, né, biopsicossocial, que nós vamos falar dele aqui. Se eu não tenho essa segurança, eu tenho que articular com a saúde, porque eu preciso da saúde, inclusive, para trabalhar sobre essa questão do tripé, da questão do consumo de substâncias psicoativas. No CREAS também, qual que é o papel do CREAS com relação ao usuário e à família que utiliza, que tem consumo de substâncias psicoativas? Na mesma lógica do CRAS, quando ele, na busca ativa, identifica essa situação de vulnerabilidade, ou ainda quando ele recebe da rede, do próprio CRAS, esse encaminhamento dessa pessoa, dessa família, que está com essa situação de risco social e violação de direito, para um acompanhamento e um atendimento a essa família. O CREAS, diferentemente do CRAS, ele não tem esse caráter de desenvolver trabalho preventivo, com palestras, mas ele tem um trabalho de restaurar a dignidade daquela família que ficou extremamente esfacelada com esse processo de violação de direito, por meio de um atendimento psicossocial a essa família, né? E como que eu dou conta de fazer essa restauração desses direitos, desse sofrimento que aquela família passou, inserindo essa família e esses usuários também nas mesmas oficinas que o CREAS desenvolve, que é de convivência, de desenvolvimento e de reflexão. Diferentemente do CRAS, são oficinas pequenas, com um número pequeno de pessoas, porque essa oficina ela é muito pesada e precisa que os profissionais falem sobre essa situação e por todos os problemas que ele passaram, fruto desse processo da questão do uso de substâncias psicoativas. Então, é na mesma lógica do CRAS, existe essa responsabilidade do CREAS, de uma forma bastante direta, né? O do CRAS é amplo, o CREAS de uma forma bastante direta. Com isso, nós temos, com relação às dependências químicas, os fatores, né, biopsicossocial que a gente tem que compreender no CREAS, até para fazer o atendimento e o acompanhamento desses usuários e dessas famílias. E de que forma que os profissionais do CREAS têm que buscar compreender esse tripé biopsicossocial das dependências psicoativas? Porque o CREAS ele vai atender o indivíduo e a família. O indivíduo, ele mora numa família que mora numa comunidade que passa por essas situações. Qual que é o tipo de substância que aquele indivíduo consome? Quais são as consequências que aquela substância, que aquele indivíduo, que aquela família está sobre o efeito da droga, né, passam? E qual o contexto social e familiar desse indivíduo e dessa família para que os profissionais do CREA busquem fazer uma intervenção nessas oficinas pequenas, considerando esse tripé biopsicossocial no atendimento a usuários de droga. Ainda, o CREAS tem uma articulação direta, principalmente com os CAPs, né, que trabalha a saúde mental, considerando a identificação, o encaminhamento para os CAPs, não só o encaminhamento, mas o acompanhamento. E não adianta só eu encaminhar para os CAPs para o atendimento. Antes de encaminhar, os atores têm que sentar e falar, os atores municipais têm que sentar, saúde e assistência, e falar, tá, eu vou encaminhar como? Que hora? Ele vai encaminhar, ele vai ser entendido quando? Ele vai ser inserido como? A assistência tem que conhecer o fluxo da saúde para pensar num fluxo integrado entre a saúde, para buscar dar cobertura a essa família, a esse usuário que está passando por essa situação. Porque a violação, a vulnerabilidade é tamanha. Se a gente não der conta de fazer a cobertura, como o próprio Luiz falou, a evasão, as pessoas não têm tempo de esperar o tratamento, tempo de esperar a proteção, porque a droga fala mais alto. Então, o poder
público ele tem que ser muito proativo no atendimento e no acompanhamento para que dê conta de fazer essas intervenções necessárias. E aí não é só uma responsabilidade da assistência para dar conta de fazer isso. Inclusive, a assistência, por meio do CREAS, não pode substituir o trabalho que é feito pela saúde mental do município. O CREAS não pode tomar para si essa responsabilidade, né, de passar o cartão, de instalar a maquininha. Primeiro, que nós temos o CREAS com cobertura pequena no município. Segundo, que essa não é uma responsabilidade nossa, que é uma responsabilidade muito grande. Entretanto, o município pode fazer essa proposta quando ele não tem saúde mental, porque a família não pode ficar sem cobertura. Então, tem que identificar, dentro da rede de atendimento do município, qual política que é, quem vai ser responsável até esse momento que o município implanta a saúde mental no município, né? Entretanto, ela não pode ficar na assistência com ad eterno, porque a gente não pode assumir uma responsabilidade que a gente não tem governabilidade com ela. Então, assim, não é que a gente vai eximir da nossa responsabilidade, entretanto, a gente vai sentar e construir de que forma que a gente vai fazer junto com a saúde e com a assistência para conseguir buscar dar proteção àquele indivíduo, né, e àquela família. Além disso, os CREAS, no atendimento à família e usuário, ele também devolve essa família para o CRAS, por meio do encaminhamento, quando ele identifica que aquela família está precisando de outros serviços complementares, que são de convivência, que precisa ser inserida em outros programas da assistência, como o BPC e o programa Bolsa Família, que aquela família ainda não tem, entretanto, ela está desprovida e precisa, né, de mais proteção, então ela volta com essa família no CRAS. Então, esse fluxo ela tem que ser construído com todos os atores da rede, inclusive a questão do acesso à documentação pessoal, que muitas vezes o usuário de droga, ele fica numa situação de tanta vulnerabilidade, ele perde tudo, né? Ele passa a morar de rua. Se o poder público não fizer uma intervenção, ele passa a ser uma pessoa em situação de rua, porque o poder público não conseguiu dar proteção àquele indivíduo e àquela família. Ainda, articulação com a rede que é necessário o CREAS fazer com relação ao sistema de garantias de direito, com relação a outras políticas, não só da saúde, mas a questão da assistência, da educação, para verificar se aquela pessoa que está em consumo de droga ou a sua família, né, tem alguém fora dentro do sistema municipal regular de ensino, se precisa da política de habitação para tirar aquela pessoa que era usuária de droga, mas vendeu tudo, ficou sem casa e hoje está morando em rua. Então, é necessário fazer essas articulações com as outras políticas públicas e que é a assistência que tem esse caráter dessa articulação, né? E também esses atores que são responsáveis por essa integração dessas políticas têm que fazer encontros periódicos para avaliar de que forma que está acontecendo, se está dando certo aquele fluxo que foi pensado, o que tem que mudar, né? Porque não adianta nada eu sentar conversar uma vez e depois não buscar construir esses avanços e essas melhorias, né? Então, assim, finalizando essa intersetorialidade entre SUS e SUAS, a assistência social, ela tem a responsabilidade de dar proteção social, mas ela não é sozinha nessa responsabilidade. As três políticas, né, que compõem o tripé da seguridade têm essa responsabilidade de dar proteção social. Uma de saúde, outra de assistência. Então, a assistência social sozinha não dá conta de fazer isso. A articulação com a saúde ela é primordial para a assistência, considerando que é uma das grandes vulnerabilidades da família e do indivíduo, a questão da saúde, do atendimento, né? E também não pode abrir mão de outras políticas, é necessário, na busca do atendimento e do acompanhamento das famílias, fazer uma integração das políticas públicas. E a gente termina essa aula de hoje falando que é necessário unir forças, juntando as pontas na ponta. A ponta é quem? O município, que atende o usuário, que atende o munícipe, e é preciso juntar todas as pontas desses atendimentos com vista a conseguir dar proteção social àquela família e àquele usuário. Como hoje é a última aula, nós vamos ficar mais 5 ou 10 minutinhos para conseguir responder algumas perguntas. Primeiro,
Itabirito agradece, parabeniza toda a equipe da CEDESE pela parceria na gestão da assistência por meio do curso telepresencial. A CEDESE é que agradece a parceria de Itabirito. Pergunta para Mães de Minas. Você dá uma chegadinha aqui, por favor, Carla. Qual o papel? Aqui tem várias. Aí eu vou passar para você dar uma olhadinha e eu vou fazendo a dobradinha com você para fazer algumas respostas. Então, qual o papel da pastoral da criança? Queria primeiro agradecer porque a gente aprende também, né? Então, aqui eu estou aprendi agora muita coisa e talvez a gente fica no âmbito da saúde pensando epidemiologicamente, esquece de falar. Uma das coisas mais importantes e que eu mais tenho a agradecer pelo projeto estar assim, pelo âmbito que ele tomou, é a mobilização social. Como você falou, a gente não tem a experiência de mobilizar. Então, assim, como a gente faz, eu passei bem rápido como é feita a mobilização. Então, já vou ir respondendo a pergunta, qual o papel da pastoral da criança. As mobilizações sociais são feitas da seguinte forma. Para não ficar com foco em saúde, a nossa equipe de mobilização, ela contacta o município quando a gente vai, geralmente a assessoria de comunicação. Por quê? Porque primeiro eles têm que liberar a praça, identificar onde vai ser e eles vão fazer essa interface. Então, muitas mobilizações estão presentes profissionais do CRAS, algumas mobilizações a gente tem feito, tem CRES, que eu já fiquei sabendo, e isso fica muito a cargo do município. A gente identifica quem são aquelas pessoas mobilizadoras de gestantes. Então, talvez trazem todas as pessoas da assessoria de comunicação do município, que é elas que vão divulgar, trazem os profissionais de saúde, trazem o profissional das sedes, eles geralmente trazem, às vezes, delegadas que querem participar. Então, assim, a mobilização é feita de uma forma geral. E hoje, essas caravanas, elas acontecem em 2 momentos. E o primeiro momento, a gente vai lá primeiro e mobiliza. Não da forma, né, que eu acho que é ideal, mas a gente conta com a parceria para a gente aprender. Então, a gente mobiliza, a equipe vai no município e mobiliza para falar, olha, no dia tal, vai em todas as regiões. Então, junto com a pastoral da criança, a equipe da pastoral, ela vai com a gente, vai em academia, vai nas igrejas, vai nos CRAS, identifica os possíveis lugares que existem gestantes, explica, no dia tal nós vamos vir, vão ter oficinas. Então, a gente tem esse trabalho anterior e estão incluídas os representantes da pastoral, que eles estão focados hoje no norte e Montes Claros, norte e nordeste, a região. Então, eles estão envolvidos também. A pastoral da criança está junto com a gente mobilizando. E eu queria agradecer por isso. Outra pergunta, está sendo citada a parceria do CRAS, no entanto, temos poucas informações sobre o projeto Mãe de Minas. Por exemplo, concedemos o auxílio natalidade às gestantes em situação de vulnerabilidade social. Não sabíamos que o projeto disponibilizaria o enxoval. Como podemos ter acesso à relação de gestantes beneficiados no nosso município? Bom, eu não sei. Polo Almenara. Olha, todas as gestantes a gente manda para o ofício. Eu fiquei ali pensando e depois a gente tem que combinar isso, né, Joanice? Se seria interessante mandar para os gestores da assistência também. Talvez, enquanto a gente não desenha esse fluxo, qualquer pessoa pode você se identifica, pega o e-mail e me manda. Fala, olha, em Almenara eu quero saber quantas gestantes estão cadastradas. O gestor, ele recebe essa informação, mas eu posso mandar para vocês são responsáveis também. Vai o nome, vai identificar se ela tem alguma situação de risco. Então, vocês podem solicitar no e-mail que eu envio. Outra questão, no município de Tamogi, o enxoval é entregue às mães que fazem parte do curso no CRAS, fazendo parte dos benefícios eventuais do auxílio natalidade. Dessa forma, gostaria de saber se essas mães que receberam enxoval das Mães de Minas podem também receber o enxoval do CRAS. Gente, ela estando cadastrado Mães de Minas, ela vai receber. É uma política complementar. Então, tem município, outro dia me ligaram perguntando, olha, eu ganhei um enxoval, mas um cartão com R$50. Talvez até a taxa de natalidade. O município, o SUS é interfederativo, então tanto o Estado quanto o governo federal,
quanto o município, ele propõe políticas para atenção à saúde da mulher e da criança. Então, o governo federal tem o Rede Cegonha, que complementa o Mais de Minas, a gente tem a Rede Viva Vida, que também complementa, e o município, como o caso, por exemplo, de um que eu estou me lembrando, Lagoa Santa, ele tem o Mãe Santa. Ele disponibiliza um recurso para ela comprar enxoval. Isso não descarta a possibilidade de ela ganhar do Mais de Minas, ela estando cadastrada. Então, não tem escolha, a gente capta a informação, quem tem Bolsa Família, então essa informação hoje existe, porque há um momento atrás a gente doava o kit para quem recebia o Bolsa, mas agora não tem vínculo, ou seja, ela pode receber do município um e juntamente o outro, não é isso, Joanita? Isso. Então, essas aqui terminaram, tem mais alguma? Então, Carla, eu vou te agradecer. Nós temos várias perguntas, mas considerando o tempo, a gente vai fazer como a gente faz com todos os parceiros. A gente vai encaminhar para você, para responder por e-mail e vai disponibilizar no ambiente virtual para os alunos. Novamente, muito obrigada, pela parceria. De sempre. Obrigada, Carla. Eu vou chamar o Luiz, né? Porque nós temos 2 perguntas para o Luiz. Por favor, Luiz, com relação ao polo de Curvelo. Também o Luiz vai responder só 2 perguntas, as demais nós vamos encaminhar para a saúde mental, para ele responder e encaminhar para a gente disponibilizar no ambiente virtual. Uma pergunta se o município de Porto pode fazer. Na lógica do cartão, os 853 municípios de todo o território do estado de Minas Gerais pode fazer adesão. Então, nessa lógica do cartão, não tem essa questão de porte, tamanho, não. Qualquer município, ou seja, todos os municípios, 853 municípios do estado de Minas Gerais, podem fazer adesão ao cartão. Uma questão que está perguntando aqui é sobre essa questão das comunidades terapêuticas serem de porta aberta e está dizendo a questão da evasão, né? Então, o paciente está lá, fica 1 semana, 2 semanas, depois vai embora, e aí está sugerindo por que não essa lógica, por que não passar o cartão também para clínicas, né? É importante deixar claro que as clínicas que trabalham com essa modalidade de internação comportam só as internações compulsórias, ou seja, aquelas internações involuntárias, que não é a lógica do cartão e não é a lógica que nós acreditamos, né? Assim, para que você possa fazer o tipo de intervenção e tratar esse usuário, é preciso que haja o desejo. E aí, por isso, nessa lógica do cartão, a gente só trabalha com as internações voluntárias. Lembrando que nessa modalidade de encaminhamento para clínicas, são as internações involuntárias ou internações que são encaminhadas pelo processo judicial, ou seja, a família entra com um processo de judicialização ou para o município ou para o estado, onde obriga tanto o estado quanto o município a fazer essa internação, que é uma internação fechada, com segurança, inclusive com prazo. Inclusive, uma questão que a gente os municípios entregam muito isso para a gente, e aí uma experiência que aconteceu, inclusive no sul de Minas também, em Carmópolis de Minas, é de um alto índice de internações judiciais que o juiz e a promotora da região estavam encaminhando, determinando demais para o município, e a partir da lógica do cartão, criou-se um comitê que foi muito bacana, inclusive provocado pela gestora de assistência. Então, criaram uma comissão formada por representantes da Secretaria de Saúde, Assistência do município, e antes do juiz determinar uma internação compulsória ou involuntária, ele consulta esse comitê gestor que aborda essa família, aborda esse usuário, convence ele ao tratamento e ao encaminhamento para a comunidade terapêutica. Inclusive, um dos primeiros municípios que fez encaminhamento para o cartão, e é um lugar que tem funcionado muito bem. Então, uma das coisas que é inclusive ofertada por essa comissão é a lógica do cartão. Então, hoje, assim, eu acredito que mais de 70% de quem eles encaminham para o cartão são, inclusive, pessoas encaminhadas pelo judiciário que passa por essa comissão e é encaminhada pelo cartão Aliança. E é isso, né? As dúvidas que tiverem, nós estamos à disposição. Aquela hora a gente colocou os nossos contatos, mas é aliançapelavida@saude.mg.gov.br. Mais uma vez, muito obrigada, Luiz, e até a próxima parceria. Obrigado. Tá bom? Bom, na verdade, com relação àquela pergunta que foi feita pela Carla, do enxoval, aí falar para os nossos alunos e para os nossos pares da assistência, se a gente já tem no âmbito do Estado brasileiro uma política que assume para si a concessão desse benefício eventual, por que nós vamos estar financiando esse kit enxoval, né? Então, o município ele tem que pensar nessa situação dele. A família vai receber 2 kits? Tem pergunta aqui que o CRAS cadastrou várias famílias no 155 e não recebeu o kit. Então, assim, a Carla própria falou aqui, correio só entrega se o endereço estiver correto, senão devolve aqui de novo para o almoxarifado da Secretaria de Saúde. Então, são questões... estão conhecendo o programa Mães de Minas agora. Gente, o programa é novo, ele está engatinhando, ele nasceu, nós conseguimos construir o programa o ano passado. Então, nós estamos trazendo ele aqui para apresentar a todos os
atores da assistência e vamos nos colocar à disposição para tirar dúvidas, tanto a saúde quanto a assistência social, no sentido do programa Mães de Minas, né? Ele é novo, ele nasceu ano passado. Bom, agradecendo novamente os nossos parceiros da Secretaria de Saúde, agora nós estamos encerrando o telepresencial de 2003 e a gente gostaria de trazer somente algumas informações já preparando para 2014. Quais delas? Nós tivemos nesse ano aproximadamente 2.000 alunos em todas as aulas do telepresencial. Isso é uma grande vitória. São 58 polos em todo o estado. Esse mapa mostra nesses pontinhos pretos onde estão os polos. 797 municípios estavam conosco de 15 em 15 dias, nos vendo, assistindo às aulas, né, questionando, não concordando com a gente falando, trabalhando à tarde nas oficinas, os instrumentais que a CEDESE propunha. Foram 1.937 participantes, entre alunos regulares e eventuais, no decorrer dessas 10 aulas. As 10 aulas a gente propôs considerando a necessidade do ano, considerando as mudanças tempestivas que aconteceram na CEDESE, né, que foi a primeira aula NOB SUAS 2012, mostrando para todos as inovações da NOB, as orientações para a realização das conferências municipais, reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a gestão financeira e orçamentária do SUAS, a proteção social básica, o atendimento e acompanhamento à família, o provimento do serviço socioassistencial, a proteção social especial e o provimento dos serviços, as agendas e estratégias com o programa Travessia, o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidades, a proposta do atendimento sistêmico e a última aula de hoje, que foi o Aliança pela Vida e o programa Mãe de Minas, a necessidade de fazer articulação. Nesse ano todo, de abril agora a outubro, nós fizemos 2 reuniões com os facilitadores, que são 58 facilitadores, uma no início e uma para avaliar como é que estava a gestão do telepresencial. Aí algumas fotos dos polos nos trabalhos à tarde, porque a gente fica com vocês até o meio-dia, mas depois os alunos voltam para trabalhar o que foi falado pelo professor, pensando numa estratégia. Por exemplo, a aula de hoje, o instrumental vai ser como que o município vai criar essa intersetorialidade entre a saúde e a assistência no município, principalmente com relação ao combate e ao uso de substâncias psicoativas e com relação às gestantes e crianças de até 1 ano do município. As oficinas à tarde, elas são orientadas por meio de instrumentais, onde é feito discussões de estudo de caso, dinâmicas de grupo. Aí nós temos na tela um instrumental do Polo de Patos de Minas, né? Os alunos preenchem, é inserido no sistema. Nós temos o sistema virtual, onde o município acessa para multiplicar as informações. Um fórum de discussões, onde os municípios colocam as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas propostas ou as suas contrárias aos que foi falado aqui, né? Aí a gente coloca 2 depoimentos que estavam no fórum. E a avaliação final do curso telepresencial. O que deu certo, os pontos positivos, né? Que foi colocado por vocês na apresentação, nas avaliações que vocês fazem no ambiente virtual e também pela equipe de gestão do trabalho da CEDESE. A qualidade do conteúdo apresentado e dos palestrantes, a participação dos gestores, que aumentou no decorrer do curso telepresencial, a troca de experiência entre os municípios, a multiplicação das aulas nos municípios, o aumento dos polos e o interesse dos municípios em ser polo e a parceria e aproximação dos municípios junto com a CEDESE por meio do telepresencial. Alguns pontos que a gente precisa melhorar para 2014. Evasão de participantes no decorrer das aulas, a troca de facilitadores, problemas com antena, transmissão e a estrutura dos polos e atraso no envio dos materiais da aula. Isso é um problema que a gente precisa avançar para dar um serviço com maior qualidade para os participantes do telepresencial, né? E a gente precisa também contar com a avaliação final dos cursistas para a gente melhorar o telepresencial ainda mais para o ano que vem.
E, para finalizar, a CEDESE agradece a todos que participaram desse processo de elaboração e de participação, as diretorias regionais da CEDESE, os órgãos gestores municipais, os facilitadores, né, que dedicaram tempo para dividir conosco essa tarefa da qualificação, as ONGs, associações e universidades, as secretarias parceiras não está aqui, que tiveram conosco nas discussões dos temas, e até 2014, com uma proposta inovadora que já está quase pronta, né, que a gente vai trazer várias novidades, e uma outra novidade que a gente vai lançar na semana que vem, na Conferência Estadual. Aguardamos todos vocês lá. Muito obrigada, um grande abraço e bom final de ano e até 2014.